Pouco, gente. Bom, hoje eu vou mostrar para vocês como fazer a dedução da fórmula que o professor Rafa passou para a gente lá na plataforma site, que é poxa, uma fórmula muito interessante. E aí, quando eu fui, eu pensei, pô, a dedução deve ser simples, né? Porque, cara, tu olha essa fórmula aqui e tu pensa, não tem como essa fórmula aqui não ter uma dedução simples. É a densidade aqui dividindo, porque eu boto a tração aqui na frente, a velocidade e a tração aqui dentro. A fórmula de Taylor, ué. Não, isso aqui não é possível que isso aqui seja difícil de construir. E aí eu fui aprender a construir, né? Fui pesquisar. E não é que ela é difícil, é que ela exige muita física. Física teórica, tá? A parte da matemática é a parte mais fácil, inclusive. Só que algumas coisas, inclusive, ah, exigem de ti uma tranquilidade na hora de aprender esse conteúdo, tá? Na hora de aprender essa dedução. Ela é fundamental? Ela nem sequer precisa. Tá? Isso aqui é um ponto de aprofundamento para quem quer, perfeito? E não é, nossa, expande a inteligência tão somente. Não, isso aqui ajuda, obviamente, na resolução de qualquer questão. Tu dominar um conteúdo como professor, tu apreender, como diria o Thiago, né? Tu aprender o conteúdo, ou seja, tu tomar ele pra ti, é posse tua, apreensão de drogas, ou seja, é quando o Estado vai lá, não pode até não ser só o Estado que faz isso, mas em um mundo ideal, em um país organizado, em um país em que a força estatal é maior do que a força de qualquer outro estado paralelo, né? Geralmente seria um narco-estado, mas enfim, é que a força do Estado vai fazer o quê? Vai fazer uma apreensão de drogas? É quando o Estado vai lá e põe a mão na droga e puxa pra ele. Não que ele vá usar, mas ele tirou da tua posse, né? Te despossuiu daquilo e tornou dele. O que ele vai fazer com aquilo ali? Se ele vai vender, se ele vai guardar, se vai ficar uma prova infinita, o que ele vai fazer com aquilo ali são outros 500. O ponto é, ele fez uma apreensão. Como é que tu faz a apreensão do conteúdo? Tu se torna mestre nele. Então tu vai estudar cada vertente aprofundadamente. Agora, é necessário? Não. Então se tu tá com muita dificuldade de pegar isso aqui, não vale a pena. Se você tá com um tempo curto, não vale a pena. Isso aqui é estudo aprofundado para caso valer a pena. Mas não é tipo, nossa, um completo desperdício de tempo, como como muitas vezes a gente acredita, não, pô, se não é 100% necessário eu estudar isso aqui é um desperdício de tempo. Não, de forma alguma. Eu tô falando sério, tanto para a expansão da tua inteligência como pessoa, mas principalmente dentro da física, tá? Você acha que eu comecei a fazer. Você acha que eu quase zero física, e algumas vezes até zero em ciências da natureza? Como? O meu dodói é biologia e química, né? Em ciências da natureza. Não física. Física eu quase sempre. Olha aí, ficou. É biologia. Eu tava escrevendo ali, mas a minha câmera tava aqui, né? Enfim, mas eu fiz assim, ó, biologia e química, não física, né? O meu dodói seriam esses dois. Tá, mas vamos pra fórmula propriamente dita. Como é que eu faço? Como é que eu faço a dedução dessa fórmula? Como é que eu me torno, né? Como é que eu me torno um dono, né? Como é que esse conteúdo ele se torna posse minha? Ele tá dentro da minha jurisdição, né? Eu tomei ele pra mim. Como é que eu faço isso? Para, além de aprender, eu fazer uma apreensão do conteúdo, né? Eu me tornar, esse conteúdo tornar-se sob meu domínio, né? Ficar sob meu domínio. Vamos lá? Então vamos tentar entender a dedução dessa fórmula aqui. O que essa fórmula diz? Ela diz que a velocidade medida, de novo, né, no SI, no Sistema Internacional de Medidas da Física, é metros por segundo. Velocidade não é metros por segundo? É, então, perfeito. Atração, que é uma força, então vai ser medida em newtons. E o Mi, que nada mais é do que uma densidade, então ela vai ser medida em quilogramas por metro cúbico, ok? Então, basicamente, essas aqui seriam as unidades de medida para a gente relacionar isso aqui. Parte em que o professor ele fez a análise propriamente dita, né? A parte em que o professor ele aprofundou tudo ali na análise de quais são as consequências de cada coisa, eu não vou aprofundar aqui. Tá? Tipo, o que que implica aumentar a tensão, aumentar. Isso eu não vou entrar nessa seara, não. O que eu vou entrar nessa seara é a dedução da fórmula propriamente dita. Então, vamos começar. Vou até limpar aqui o quadro, tá? Vou jogar tudo ali pra cima. E vamos começar com essa. Então, pra quem ficar com boninhazinho, só um tracinho do G ali. Cara, vou fazer bem grande aqui pra vocês uma onda estacionária, ok? Isso aqui é uma onda estacionária, eu até vou desenhar ela um pouco menor pra ver se ela fica mais bonitinha. Não consigo deixar ela bonitinha, mas essa aqui é uma onda estacionária
Eu sei que ela vai ter aqui a parte de baixo também, mas essa parte de baixo não vem ao caso agora, tá? Então, se eu vou desenhar a parte de cima, você sabe, né? Que, pelo amor de Deus, a onda estacionária, ela vai ter a parte de cima, a parte de baixo. Esse aqui é o ventre, ou antinó. Aqui no Brasil a gente chama de ventre, mas pode ser chamado nos outros lugares de antinó. Aqui é um nó, ó. É isso que dá. Já começa a querer dar uma de professora que desenha. Aqui é um nó. E aqui é outro nó. Ok? Mas isso aqui de fato não vem ao caso, não para dedução dessa forma, e nem que aqui é o ventre. O que vem ao caso é tu descobrir uma análise dinâmica. Como assim dinâmica? Não é uma análise, pá, muito bem dinâmica, né? Tipo, papá, como é que é o nome? Pipocando em cada canto, super serelepe, super agitado, uma análise que você vai para uma região e depois vai para outra. Não, dinâmica no sentido da física. A análise dinâmica é a física dinâmica. A física regida, sobretudo, por Newton, a física clássica, dinâmica, 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 a parte dinâmica, né? A vértice dinâmica do estudo de física. Não, né? Um estudo dinâmico, interativo com as pessoas, né? Tipo, não tem aquele negócio lá dos professores falando, não, pô, vamos fazer um estudo dinâmico, por favor. Aí o estudo dinâmico dos professores era, sei lá, um debate em sala de aula. Não, não é essa análise dinâmica que a gente vai fazer, não, tá? A análise dinâmica que eu estou propondo aqui, ela gira em torno de qual circunferência, né? De qual é a zona de ação dessa minha análise. Bora aprofundar. Aqui você concorda comigo que isso aqui é uma corda, tá? Você concorda comigo? Eu nem disse que isso aqui é uma corda. Isso aqui é uma corda. Agora você concorda comigo que isso aqui é uma corda? Eu estou dizendo pra você que é uma corda, tá? Eu tentei desenhar aqui uma corda. E como a corda, ela é uma onda mecânica, né? Ela propaga uma onda mecânica se você der um pulso nela. Uma onda de som também propaga uma onda mecânica se você der um pulso nela. Só que aí o pulso não é assim, né? O pulso é fazendo a rarefação e a compressão do ar. É um pulso diferente, mas ainda assim é um pulso. Ainda assim gera uma frequência específica de zonas de rarefação e compressão do ar. Ok, eu tô querendo dizer que isso aqui vai servir também para as ondas de som. Só que a gente não vai estudar aqui ondas de som porque elas são mais complexas de exemplificar aqui no gráfico, apesar de que sim, eu tô tratando aqui de um gráfico, né? Mas vamos tratar da onda, vamos tratar aqui da corda, porque a corda ela é muito fácil de analisar sob o prisma da dinâmica, e aí vai ficar muito fácil para você correlacionar com essa fórmula aqui, fórmula de Taylor. Então, vamos lá. Vamos agora propriamente para análise. Você concorda que eu vou pegar esse ponto aqui, que é um ponto qualquer, e vou pegar um outro que também dista da mesma distância, que também é um ponto qualquer. Primeiramente, eu tô tentando imaginar que essa corda aqui, se eu estivesse girando a corda para uma criança pular, essa corda que ela estaria no momento de subida dela, né? Então, a corda, ela faz aqui, né? Ela desce e sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, né? Não é esse movimento que a corda faz? Quando você vai girando ela, ela não tá... Uma hora ela tá lá em cima, ou seja, ela tá subindo, e outra hora ela tá lá embaixo, ela tá descendo. Então, a força resultante, uma parte do percurso, é para cima, outra hora é para baixo. Nesse momento aqui, eu vou dizer que a força resultante está para cima, porque a corda está no seu momento de subir, ok? Então, durante esse percurso, melhor dizendo, a força resultante da corda estava para cima. Então, eu posso dizer que aqui eu teria um FR para cima. Eu estou dizendo que aqui é o FR, tá, galera? Porque eu sei que aqui é o FR. Eu sei que a corda está subindo. Ela está em plena ascensão. E ela chegou talvez no ápice dela, enfim. Ela passou pelo período de ascensão. Ok, mas você concorda comigo que aqui eu vou ter uma corda. E corda tem tração. A força que atua em uma corda é tração. Então você vai ter que fazer uma análise sobre tração. Por quê? Porque a força que atua em uma corda é tração. Ué, cargas d'água. Puxa vida. Então aqui nós vamos ter tração e aqui nós também vamos ter tração. Então nesse ponto e nesse ponto teremos tração. Que tração atua nesse ponto? Ué, gente. Se você concorda comigo que aqui a gente vai ter uma tração que tá apontando aqui, né, para cá. Aqui também, né, a gente vai ter essa mesma tração apontando para cá. Mas aí que tá o ponto. Essa tração é que ela é decomposta. Ela é tanto decomposta no eixo, né, no eixo X dela, quanto no eixo Y. Então, o eixo Y da tração vai ser aqui, ó, TY. E aqui vai ser o eixo X da tração. Opa, X. O mesmo vale para essa corda aqui, que nós teremos a componente TY
e aqui nós teríamos a componente Tx. Eu preciso perguntar para vocês se esse sistema todo aqui ele está se movimentando aceleradamente de um lado para o outro. Opa, por algum acaso está se movimentando aceleradamente de um lado para o outro? Até onde eu sei, não. Ele está estagnado. Ele está parado. Mesmo se ele estivesse se movimentando com velocidade constante, segundo o nosso referencial, que também poderia estar se movimentando naquela mesma velocidade constante, ele estaria parado. Não estaria? Então eu posso dizer para vocês que esse corpo aqui, ele está no quesito de força, ou seja, força nada mais é do que massa vezes área, ou seja, massa vezes área, massa vezes aceleração. Ou seja, se a aceleração aqui ela não existe, portanto, força também não vai existir, vai existir. Nossa, eu fiz uma aspas com um dedo só. Ela vai existir, só que ela não vai existir uma força resultante. Vai existir força, só que vai ser anulada com a do outro lado, né? Ou seja, setas de lados opostos vão acabar por se anular. Então aqui eu vou ter uma força resultante, quer dizer que eu vou ter uma força que junto com essa daqui vai dar, pô, elas por elas. Então vai meio que como que fosse cancelar e força no eixo X, eu não vou ter nenhuma. Ou melhor, vou ter, mas nenhuma resultante. É isso, ok? Agora, a força resultante de fato, que é que está apontando aqui para cima, eu posso fazer sim a análise desse cara com esse cara. Gente, é muito importante que, por mais que aqui pareça que eles estão super alinhados, ó, um em cima do outro, é como se eu conseguisse botar eles sob o mesmo ângulo. Na vida real, isso não acontece. Na vida real, é como se ele tivesse levemente, alcalinamente, né? Alcalinamente, estou só zoando. Ele tivesse levemente inclinadinho. Você vai formar um pequeníssimo ângulo θ aqui. É óbvio que a gente vai considerar isso aí desprezível, pelo amor de Deus. Para fins de cálculo, a gente considera esse ângulo desprezível. Mas antes de eu considerar ele desprezível, eu vou considerar ele presível, né? Eu prezo por ele, sei lá o que seria presível, mas enfim, eu não vou considerar ele desprezível. É difícil, né? Porque desprezível já tá dizendo que eu não vou, né? Enfim, eu vou não, né? Ok. Ah, e aí o que acontece? Esse Essa minha força resultante, ela é oriunda, ou seja, ela nasce do quê? Ela nasce de duas vezes. Por que que duas vezes? Porque aqui eu vou ter o mesmo T que eu tenho aqui, né? Eu dei a análise para vocês, a mesma letra, justamente para poder dizer que esse T aqui, não foi à toa que eu botei a mesma letra, é igual a esse T aqui. Ambos têm a mesma força, ok? Ambos são o mesmo ponto de tração. Eu peguei dois pontos em que as suas forças fossem as mesmas, tudo bem? Então aqui eu vou ter que 2T vezes o quê? Aí, gente, aqui é uma. Peraí que. Peraí que deu uma bugada aqui no meu computador. Acho que. Gente, não sei se tá pegando bem. Tá pegando bem? Eu espero que sim. Porque imagina gravar isso aqui. Teve uma vez que eu gravei e ficou travado, tipo, grande parte do percurso. Às vezes eu tenho que dar assim, uma pausa e dar um tempo para respirar. Então, ok. Aqui eu tinha a força de tração original e aqui eu também tinha a força de tração original. Por que que a tração tava aqui, Luana? Sei lá, por que que a tração não tava assim? Galera, vamos lá, né? Faça-me mil favores, né? É óbvio que a tração estava aqui. Oxi. É óbvio que a tração ela estava aqui e estava aqui porque a tração é a força da corda. A corda ela vai ter uma força resultante em cima dela mesma. Ué, a força da corda agora vai estar, tipo, aqui, alopradamente para um outro lugar? Óbvio que não, né? A força de tração da corda fluindo sobre a própria corda. É óbvio que as componentes que geraram ela podem estar apontando para fora da corda, mas a força de tração, ou seja, a força de uma corda, vai estar na própria corda. Isso daí eu imagino que sim. De novo, a força resultante, tá, gente? Eu não tô pegando aqui as componentes. Quer dizer, eu tô pegando as componentes, mas aqui eu tô agora tratando análise sobre a força resultante. Imagine que eu diga, tá, galera, que daqui até aqui eu vou ter o meu tetinha, né? Poderia ser beta, mas né, não vai funcionar. Eu vou botar aqui teta, porque todo mundo gosta de trabalhar com teta. Poderia ser alfa também. Aqui eu vou ter também outro teta. Perfeito? Então eu tenho teta aqui. Cara, se esse T aqui, né, esse T aqui, ele originou o TX e o TX, é cosseno, né? Nesse caso aqui a gente vai ter que vai ser T, que é a força de tração. Gente, TY, TY, gente, TY, vamos lá. O que que é TY? TY nada mais é do que, eu odeio isso quando isso acontece, TY, ou seja, essa força aqui, para quem já estudou dinâmica, eu espero que se você está em acústica, você já tenha estudado dinâmica, é o mínimo que se espera, é que TY vai ser igual ao T, que é a força,
vezes o quê? Vezes seno ou vezes cosseno? Vezes seno de θ. Por quê? Porque porque tá sem o ângulo, né? Está colado com o ângulo ou está sem o ângulo? Está sem o ângulo, né? A componente y está sem o ângulo θ. Ok, e aí eu vou descobrir que TY é a mesma coisa que isso daqui. Você concorda comigo que FR, ó, FR, essa força aqui resultante, ela nada mais é do que duas vezes. Deixa eu até mudar aqui a cor da caneta, não sei porque eu comecei com isso aqui. Ela é duas vezes, ou seja, ela é TY mais TY, né? Posso botar, ao invés de duas vezes, eu posso botar TY mais TY. Concorda? Ó, TY mais TY gera FR. Ai, gente, ai meu Deus, de novo isso. Acho que agora foi. TY mais TY gera FR. Então eu posso dizer que é duas vezes TY. Ok? FR, força resultante, que está apontando para cima aqui na corda, é igual a duas vezes o TY. Ok, mas o quanto é TY? Porque eu não quero descobrir TY. Eu quero lá descobrir uma componente da tração da corda? Não, pô, eu quero descobrir a própria tração da corda. Eu quero saber, a depender do quanto eu tô tracionando essa corda, ou seja, a depender do quanto de força tem nesse ponto, nesse e em todos os outros pontos da corda, tá, gente? Isso é uma coisa, só uma pequena revisão, isso aí que provavelmente você já sabe, mas em uma corda tensionada, que tem uma tensão, toda a tensão que tem naquela corda, todos os pontos daquela corda compartilham da mesma tensão. Era isso que eu queria ter dito. Todos os pontos de uma corda compartilham de uma mesma tensão. Ou seja, não vai ter 50 newtons de tensão nessa corda aqui, ela está quase torando aqui. E aqui vai ter, sei lá, 0 newtons de tensão. Isso não existe. Se a corda ela torou aqui, aqui também tinha 50 newtons de tensão, mas se a corda ela chegou e torou justamente nessa região aqui, significa que essa era a região mais frágil da corda, mas não que essa região estava com maior tensão na corda, por favor, né? A corda ela não sofre uma tensão diferente, ela não sofre uma tensão heterogênea, né? Ou seja, diferente em cada ponto dela. Não, é a mesma, é compartilhada. Então eu posso dizer que se eu estou querendo descobrir a tensão dessa corda, não é apenas a tensão nesse ponto, é a tensão em toda a corda. Só que eu estou fazendo análise de dois pontos específicos aqui da corda que eu mesma selecionei, como sendo dois pontos iguais, só que em eixos de simetria diferente. Quer dizer, dois pontos iguais no plano de simetria oposto, mas são iguais, tá? Pelo amor de Deus, atenção. Ok, vou despoluir aqui um pouco o desenho e vou. Não, peraí que eu despoluí demais. Vou despoluir aqui um pouco o desenho e vou tirar isso. Acho que assim eu despoluí o suficiente. E vamos prosseguir aqui. Qual é que seria a próxima parte? Ué, a próxima parte eu substituir, porque eu não quero uma componente da corda, não, eu quero a própria tensão da corda. Porque se eu descobrir a tensão que vale aqui, a tensão que ela está sofrendo para puxar aqui, eu descubro a tensão que vale aqui, mas a tensão que vale aqui, a tensão que vale aqui, em todos os lugares da corda. Eu descubro a tensão da corda porque ela é comunicante. Comunicante é uma péssima expressão para isso. Porque ela é igual, ela é equigênia, equinânime, enfim, ela é equitensorial, né, numa corda. Perfeito, então vamos lá. FR eu posso dizer agora com 100% de certeza. Eu vou substituir o que, que é TY, tá, gente? Ó, TY não é isso aqui tudo. Ó, TY não é esse cara aqui todo? É. Então eu vou substituir aqui TY. Vai ficar duas vezes T vezes seno de θ, que, bom, basicamente é a mesma coisa que digitar sem parênteses, porque eu não estou fazendo uma soma, né? Eu estou fazendo uma multiplicação, então tanto faz se tem ou se não tem parênteses. É porque eu não preciso fazer produtos notáveis, não preciso fazer o chuveirinho, como muitos dizem, né? Chuveirinho. Mas você vai me dizer, pô, Luana, então eu tô quase entendendo. Tem um cabelo ali. Eu tô quase entendendo eu tô quase entendendo, né? Eu tô chegando em algum lugar, porque pra mim ainda tô muito distante disso aqui. É, você tá chegando, mas tá distante ainda assim. Não, não é porque tá distante que você não tá chegando. Você tá chegando, mas ainda tá distante. O que que eu tenho aqui? Eu tenho 2t vezes seno de θ. Só que eu vou dizer, gente, que seno de θ é igual. Opa! Seno de θ é igual a θ. Aí você vai dizer, não, isso é um crime. Eu sei que não é, não é. Sim, gente, não é se o seno de θ, sei lá, fosse 30, fosse 15 graus. Mas nesse caso aqui é tipo 0,01 graus. Então é a mesma coisa. Aí você, não, Luana, não é, não é. Gente, é como se você não tivesse se distanciado grau nenhum. Grau nenhum. Então é θ. É como se você estivesse no lugar aqui, pá. Então é θ.
As vão dizer, não, eu sei que não é, porque não é. Gente, lembra que eu falei pra vocês que é como se ele tivesse sobreposto? Eu sei que ele não está sobreposto, eu sei que tem um leve ângulozinho de abertura, mas é como se ele tivesse absolutamente sobreposto. É tão pequeno esse ângulo de abertura. Aqui eu ainda desenhei forçado da gente, é menor do que isso aí que eu desenhei. É tão pequeno, mas tão pequeno esse ângulozinho de abertura que ele tem, que é como se eu considerasse que é o mesmo, ok? É muito pequeno. Tipo, como se eu considerasse que é o mesmo, tá? Como se eu considerasse que aqui fosse o mesmo, tá? Aqui, ó, do T. Eu considero que é o mesmo. Não desse cara aqui, tá? Desse cabra aqui seria o mesmo. Mas aqui a gente tá falando da componente T, tá? Então, quando são ângulos pequenos, a gente considera a mesma aberturazinha, tá? A mesma aberturazinha. Claro, tá, gente? Aqui vai estar alinhado, tá? Esse cara aqui não está sendo comparado com esse aqui, com a força resultante. Ele não está sendo comparado com a força resultante, ele está sendo comparado com o seu pai. Quer dizer, com o seu pai não, porque ele é pai dele, né? Mas ele está sendo comparado com o T, né? Que é o ângulo de comparação. Não é esse cara que é o ângulo de comparação. Esse aqui é só o que vai ser gerado, né? Mas eu tô dizendo para vocês que esse seno de teta, ele vai ser igual a teta. Por quê? Porque teta é desprezível. Ok, desculpa, teta é desprezível, não. Teta é quase zero, ele quase não tem abertura, é um ângulo muito pequenininho de abertura. Ok, aí você vai dizer, pô, Luana, entendi. Então eu posso dizer que FR é igual a 2. Peraí, gente, deixa eu só atualizar aqui de novo para não dar. Enfim, voltando, tá? Eu acho que deu uma atualizada aqui. O que que acontece? Algumas pessoas vão dizer, Luana, desculpa, eu não consigo dizer que a abertura desse cara até aqui é uma coisa pequena. Gente, por favor, lembre, eu tô num exemplo que isso aqui é forçado. Você vai desenhar um negócio da corda vibrando, é uma coisa assim. Eu juro, isso aqui já é a vibração da corda. Eu juro, algumas você nem vai perceber, mas ela tá vibrando. Nem tô conseguindo fazer a vibração aqui. Eu, eu nem consigo fazer a vibração da bom aqui. O ponto é óbvio, aqui tá uma representação muito exagerada da corda, mas se você fizer uma representação, tipo, verdadeira, é menor que isso aqui. Isso aqui é exagerado. Isso aqui é mais ou menos o real. Aqui tem um nó, aqui tem outro nó. Aqui vai ter o T, né, de traçamento. Não, aqui vai ter o T de traçamento. Deixa eu até pegar uma caneta bem fina. Aqui vamos ter vou pegar outra cor aqui. Aqui nós vamos ter o T de traçamento. Aqui nós vamos ter o T de traçamento. Ok? E aqui nós vamos ter o que está subindo, que é quase nada. Eu juro pra vocês, quanto menor você pegar, quanto menor for a vibração, mais você vai conseguir ver. E eu não tô brincando, a vibração ela, de fato é bem pequenininha, quanto se possa ser. Eu sei que é difícil de aceitar aqui que possa ser desprezível, mas na vida real, vai por mim, é desprezível, tá? Eu sei que aqui é mais difícil de aceitar, mas na vida real é desprezível. Perfeito? Em exemplos práticos, se torna desprezível, porque a vibração não é essa porcaria toda, não é dum, dum. Gente, uma corda de violão, você já viu a corda de violão subir um monte? Não, a corda mais grave que, que seria que mais estaria, quer dizer, que estaria submetida. Enfim, não vai o caso. Mesmo a corda que mais sobe, que geralmente é a corda mais grave, geralmente não, que é a corda mais grave, é porque eu não quero fazer a relação agora, né? Comparativa aqui pra vocês. Mas a corda mais grave, que você pode ver até no violão, que é a que mais sobe, ela ainda sobe taquinho de nada, né, gente? Pelo amor de Deus, o que a gente tá comparando aqui de subida e de descida de uma corda não chega a dar nem perto do quanto eu desenhei aqui. Aqui eu tô forçando pra ficar bem visual a parte da dinâmica, tá? Porque senão a gente só ia ver uma linha reta, praticamente. É uma coisa que nem dá pra perceber direito com a visão. Tá? Então, eu tô dizendo pra vocês que, de fato, o seno, essa é a condição, tá? Que você vai ter que aceitar. Eu sei, algumas coisas na física você fica, tipo, se emaranhando. Não, mas eu não quero aceitar. Eu sou assim, tá? Eu tenho uma dificuldade muito grande de aceitar as coisas que me dizem. Não, pô, é seno. Não, você tá fazendo isso aqui só pro cálculo dar certo. E aí, quando você vai ver no prático efeito, você vê, não, mano, o cálculo não mudaria, tipo, nenhuma casa decimal. Deixa eu aproximar, por favor, não sejamos preciosos. E algumas vezes o preciosismo, a maioria das vezes, inclusive, preciosismo não é o que a gente chama de preciosismo, porque preciosismo é uma coisa boa. Provavelmente o que você está fazendo não é preciosismo, o que você está fazendo é xaropice mesmo. Eu sou xarope. Enfim,
Porque o preciosismo ele é uma coisa boa, via de regra, né? Via de regra é uma coisa boa. Tá. E aí você vai ter aqui o que? O 2t vezes seno de teta? Não, vezes teta. Porque a gente acabou de dizer que a condição que seno de teta é igual a teta, meu Deus do céu. Eu tentei, né, fazer, até para as pessoas mais chatas que nem eu, aceitar isso daqui, né? Digerir isso daqui, que essa transformação aqui ela é válida. Mas tudo bem, ela é válida, tá, gente? Vamos aceitar isso como válido. FR é igual, ou seja, a força resultante, ela é igual a 2t teta. Mas o que que eu também tenho? FR, e agora vai ser o teu amigo Newton quem vai ter trazido essa descoberto, né? Trazido é fogo, né? Enfim, trazido, não, acho que trazido pode, né? Quem trouxe isso aqui foi o teu amigo Newton, tá? Massa vezes aceleração, ou seja, força resultante, ou força qualquer, né? Qualquer força, melhor dizendo, é igual a massa vezes aceleração. Aqui a gente tá pegando a força resultante, mas é qualquer força, ela segue esse princípio de massa vezes aceleração. A massa, você concorda comigo que eu consigo descobrir ela de várias maneiras, mas antes eu só vou continuar aqui nesse cálculo aqui, eu já entro nesse estudo aqui. Galera, o θ, você concorda comigo? Tudo que eu for aplicar aqui, note, isso aqui é uma onda estacionária, isso aqui é um movimento harmônico simples. MHS é totalmente relacionado com M, seu movimento circular uniforme. Você vai me dizer, não, eu não consigo entender. Irmão, eu juro pra vocês, eu ponho minha mão no fogo. Eu já estudei MHS. Eu consigo dizer pra vocês com 100% de certeza. Eu sei que muitas pessoas não estudaram MHS porque ele é um conteúdo avançadinho, mas eu já estudei MHS. Eu já estudei MHS com profundidade, já fiz listas imensas de questões de MHS. Vai por mim. Ele se comporta tal qual o movimento circular uniforme. Inclusive, a gente só faz as fórmulas de MHS baseado no movimento circular uniforme. Então, confie em mim quando eu fizer as relações que eu conheço de movimento MHS com movimento circular uniforme, tá? Confie em mim. Então, o que que nós temos? A gente tem que o ômega não é. O ômega é velocidade angular, né? Se velocidade linear não é distância, né? Ou seja, delta S dividido por delta T, não é, né? É. Se velocidade escalar, né? Ou linear, que quer escalar ou vetorial, como você preferir chamar, é que não é como você preferir chamar, elas têm diferenças conceituais, mas ok. Se a velocidade escalar porque eu não tô dando aqui outras informações sobre ela, eu só tô dando o módulo dela, mas eu não tô dando sentido ou direção dela. Enfim, a velocidade escalar é o quê? É distância dividido por tempo. Velocidade angular, ué, ela anda mais. Essa aqui se chama também velocidade tangencial ou velocidade linear. O que que vai ser a velocidade angular? Ué, vai ser o ângulo dividido, opa, o delta t, dividido pelo quê? Dividido pelo tempo. Opa, delta t, né? Delta t. Ó, velocidade angular é o quanto eu varro de ângulo em cada tempo, e velocidade linear é o quanto eu varro de distância, né? De linha de distância em cada tempo. Nossa, que descoberta! Né? Pô, isso aqui você já veio sabendo, né? Eu só tô trazendo aqui pra vocês a fórmula, né? Mas essa fórmula aqui, pelo amor de Deus, ela nasce já no ventre, né? Pô, você já sabe ela do ventre, tá? Então vamos lá, delta t. Então velocidade angular é isso. Eu consigo também, tá, galera? Porque eu quero agora isolar eu quero tirar esse delta t, tá? Por isso que eu tô fazendo isso. Só pra deixar bem claro. O cara, ele tentou tirar o delta t porque aqui na fórmula a gente não tem delta t. A gente só tem tração, velocidade e mi, né? Que é a densidade. A densidade de uma corda. Então tá bom, né? O que que é a velocidade angular? Ué, gente, velocidade angular nada mais é do que o delta t, que é o que a gente tem propriamente dito, né? O ângulo que a gente tem, que aqui a gente descobriu 2 delta t. Mas, gente, aqui, ó, tá? 2 delta t é a mesma coisa que esse delta. Ah, já, não, essa aqui eu não tanco. Gente, é que isso aqui é a metade do ângulo, tá? Quando. Ah, eu não tenho aquele outro exemplo. Mas isso aqui, vai por mim, isso aqui seria a metade do. Eu acho que eu consigo trazer um gráfico para vocês. Não, acho que eu não consigo, não. Que raiva. Enfim, o ponto é, aqui você vai ter um pequeníssimo ângulo, que a gente falou lá, só que esse aqui é só a metade. Aqui eu vou ter a outra metade. Você poderia considerar, tá? Por isso que eu tô só dizendo aqui, né, o delta t, porque aqui é como o delta t completo, tá? A gente tá chamando os dois de delta e teta e tudo mais, mas você poderia chamar esse daqui, então vamos chamar esse cara aqui de beta, tá? O beta, ele é igual a 2 teta. E aqui vai ser o quanto a gente varreu de beta do ângulo. Pronto. Ficou melhor? Ficou mais palatável assim? Perfeito. Então a gente faz assim, tá? Então, ou seja,
cada teta desses é metade de um beta. Por quê? Porque o 2 está multiplicando, eu poderia passar aqui para baixo dividindo, então teta é igual a metade de beta, ou beta é igual ao dobro de teta. Perfeito? E aqui eu estou dividindo beta, e não teta, ao menos nessa fórmula aqui de velocidade angular. Ok. Só que aí você vai me dizer, pô, Luana, eu consigo imaginar que eu consigo trazer velocidade para cá, porque eu preciso de velocidade. Ó, volta aqui para a fórmula. Eu preciso de velocidade. A fórmula ela envolve velocidade. Sim, você consegue, né? Se você tem. Qual é que é a fórmula fundamental do movimento circular uniforme? Ômega vezes R. V, que é a velocidade linear, é igual ao ômega, que é a velocidade angular, vezes o R, que é o raio. Então, ó, você já tá caminhando, você tá sentindo que você tá chegando perto. Você nem sabe o que, você nem sabe se você vai conseguir chegar lá, mas você tá sentindo que tá chegando perto, né? Então eu consigo dizer que ômega eu vou substituir pelo que ele é, né? Ômega, ômega é igual a V dividido por R. Perfeito? Então eu vou substituir o ômega pelo que ele é. Então bora substituir. V dividido por R, ok? Isso aqui é o ômega. E também é igual ao ΔT, que eu vou apenas botar como T, tá, gente? O T eu tô botando assim, tô escrevendo T assim e não assim, para não confundir com tração, tudo bem? E aqui é o nosso ângulo, o ângulo θ, que eu posso até botar assim, né? É 2θ. Por quê? Porque beta é igual a 2θ, ok? Ok, e aí eu cheguei a fatídica verdade de que a velocidade aqui, né? Eu consigo substituir eu vou. Ah, não, eu quero isolar o ômega. Desculpa, eu quero isolar o ômega. Eu vou isolar o ômega, tá, gente? Eu vou isolar esse cara aqui. O ômega, ele é igual a. Ó, eu tô isolando esse ômega. Eu vou passar o 2 pro outro lado dividido, então vai ficar V dividido por 2R. E esse T que tá multiplicando, que é o tempo, eu vou passar aqui pra cima, multiplicando. É isso aqui que eu fiquei no final das contas, tá? Isso também dava pra ter feito, tá? Tem outras maneiras. Você pode vir com a fórmula de que é igual a 2πfr. Ah, não, mas aí você teria que ter o F, né? Mas tem outras maneiras, né? Não, mas aqui o ômega você já ficaria com ΔT dividido vezes R. Ficaria o V aqui de qualquer maneira isso daqui, tá, gente? Ficaria de qualquer maneira. Enfim, né? E aí o que que você tem aqui? Você vai substituir esse 2 ômega, né? Você lembra, tá, galera? Como tá todo mundo se multiplicando, é 2 vezes t vezes θ, ó, 2 vezes t vezes θ, é a mesma coisa que 2θ, né? 2θt. Você pode mudar a ordem, tá? T vezes 2θ. Você pode mudar a ordem com... Ah, meu Deus, por que que tá travando? Acho que agora foi. Você pode mudar a ordem como você quiser. Se você quiser botar que é T, que é a tração, vezes 2θ, você pode. E o que você encontrou até vou deixar o 2 aqui desse lado, tá? O que você encontrou é o 2θ. Você encontrou 2θ igual isso aqui. É VT dividido por R. Esse T não é tração, esse T é tempo, e esse R aqui é o raio, tá? Você pode botar um R maiúsculo, se você preferir, né? Tem gente que representa o raio como um R maiúsculo. Perfeito. E aí a gente vai botar aqui nessa fórmula, a gente vai fazer a substituição. Então vai ficar como? Vai ficar FR, né? Bora fazer a substituição aqui. Vai ficar FR é igual a T vezes VT, outro T. Esse aqui é o T de tempo, dividido por R de raio. Ok? Foi isso aqui que a gente encontrou. Por quê? Porque o que que a gente quis eliminar? A gente quis eliminar o ângulo. Tipo, mano, tanto faz esse ângulo aí. Eu quero fazer uma análise sem o ângulo, né? E claro, né, o ângulo, inclusive, foi eu que criei, né? O ângulo não tinha. Eu que criei aqui, né, no meio da explicação. Ok. E aí, isso que foi que a gente descobriu. Perfeito? Deixa eu só atualizar aqui de novo para ver se tá de boa. Se isso aqui tiver travado durante a gravação, eu acho que eu vou ficar muito chateado. Vocês não estão entendendo do que eu já perdi de gravação, porque ficou travando ao longo do negócio aí, tipo, só ficava um triste, tá? Gente, você pode dizer também, né? Tem aquela fórmula do Deus vê tudo, né? Aí você poderia substituir isso aqui também por D, né? D nada mais é do que ΔS, né? O comprimento que você andou. Mas, pô, tanto faz. Você pode substituir agora, você pode substituir lá na frente. Cara, você que faz a ordem, tá? VT, eu quero substituir por ΔS. Tanto faz. No final dos contos, você vai conseguir substituir pelo que você bem entender. Tô substituindo agora aqui com vocês, mas vocês, né, distância.
Distância nada mais é do que delta S, né? Distância é o quanto você se deslocou. Distância é igual. Deslocou, tipo, né? Em linha aqui, né? É igual a V vezes T, né? Deus vê tudo, tá? Ok. Mas, prosseguindo, né, na próxima ordem, agora a gente vai ter que fazer a análise disso aqui. Tudo bem, a gente já descobriu o FR segundo a tensão, o raio e o deslocamento, né? Mas não tem muito mais como malear nessa fórmula, né? Ah, tá, já mudei o V vezes o T pelo delta S, mas tá bom, deu de mexer nessa fórmula, vamos pra outra, né? Tipo, essa fórmula que eu já massageei ela bastante, agora eu preciso de uma outra fórmula para eu poder igualar com ela e, quem sabe, chegar ao que essa daqui tá nos dizendo, né? Ok. Até porque até agora a gente não tem velocidade. A gente até tinha velocidade, mas a gente suprimiu ela, né? Mas, né, a gente não tem velocidade para poder fazer aquilo lá, né? A gente não tem nada ao quadrado. Enfim, então vamos lá. O FR, ele também é igual, ó. Então eu acabei de dizer que FR é igual a isso aqui tudo, mas eu também posso dizer que FR é igual a massa, como Newton diria, vezes a aceleração, né? Toda força, ela é o produto da massa pela aceleração. Quanto é a aceleração? Lembre que a gente está trabalhando com MCU e MHS. MCU e MHS têm fórmulas muito parecidas, e nesse sentido aqui eu posso sim dizer, tá, gente, que a aceleração esse sistema aqui, essa onda estacionária sofre, essa corda sofre, é sim uma aceleração centrípeta em que aqui é o raio, tá? Aqui é o raio dela e é uma aceleração centrípeta sim, ok? Eu consigo dizer para vocês que eu já estudei MHS, por isso que eu tô afirmando aqui para vocês, só que essa aula que eu não poderia explicar MHS, porque senão ficaria ainda mais longa do que ela já tá. E já é uma forma de dedução, né? Já é uma aula, tipo, aprofundada. Aí imagina, eu vou aprofundar em cada detalhe, aí fica inviável. Então, a aceleração centrípeta nada mais vai ser do que essa aceleração aqui que ela está sofrendo, massa vezes aceleração. Massa vezes aceleração. Desculpa. Massa vezes aceleração igual a aceleração. É V ao quadrado. Mano, não sei o que me deu aqui. Deu um bug. Bugou. É V ao quadrado dividido por R. Isso é aceleração. Tá bom, e massa? Gente, massa, você concorda comigo que se eu quero botar densidade, e eu quero relacionar densidade com massa, porque aqui é na fórmula, de novo, por que que eu quero botar densidade? Porque na fórmula tem densidade, eu quero chegar nessa fórmula, então eu vou jogar tudo quanto é tipo de fórmula que relaciona massa e densidade. Qual é que é a fórmula que relaciona massa e densidade mais famosa de todas as fórmulas de todos os mundos? Fórmula da densidade. Densidade, que eu vou botar assim, densidade específica, né? Mi é igual a massa dividido pelo volume. Mas cabe eu botar dividido pelo volume? Não cabe, galera. Não cabe, isso é um fio. O fio não tem volume. É desprezível o tanto que ele tem de espessura, o quanto ele tem de largura. Um fio, a única coisa que importa num fio é o tamanho linear dele. O resto é tudo desprezível. Você pode virar aqui para mim e me dizer: não, Luana, mas a formiga, ela não é um ponto. A formiga, ela é um corpo extenso. Eu vou te dizer: sim, mas eu tô fazendo uma análise de satélite. Eu tô vendo uma imagem de satélite. Essa formiga nem sequer eu consigo ver. Óbvio que ela é um ponto. As dimensões dela são desprezíveis. Ela é um ponto. Mas não, formiga na verdade é um corpo. Não, pô, não é. Não é. Algumas coisas elas não são. Vai por mim. Às vezes a gente tem uma paz de espírito tão maior quando a gente aceita que as coisas talvez elas não sejam. E isso aqui é um caso de uma coisa que não é. Ela não é um volume. Óbvio que na vida real ela é um volume, mas para cálculos o volume dela é desprezível. O que importa é o quê? O comprimento dela, o delta S dela. Agora você já puxou aqui, né? Pô, assim, mano, o que importa para ela é o delta S, é o comprimento dela. Então eu vou dizer que o que que é massa, né? Eu quero isolar a massa para poder substituir massa. Ó, já isolei a velocidade, a aceleração. Agora eu quero isolar a massa em função da densidade. Então massa é igual a densidade. Eu vou passar esse cara que está dividindo para cá multiplicando, tá? Então vezes delta S. Ok? Então eu vou ter o quê? Que FR, eu consigo chegar à conclusão de que FR, eu vou substituir massa pelo que ela é, tá? Então massa é igual a isso daqui. Então vamos lá. Mi vezes delta S. Tudo bem? Ok. E a aceleração centrípeta nada mais é do que isso daqui. Então a aceleração centrípeta é igual a V ao quadrado dividido por R. Ok? E aí não tem mais o que fazer. Velocidade. A como é que é o nome? A força. A força resultante é igual a isso daqui. Você vai dizer, Luana, mas a força resultante não era igual a isso aqui? Sim, ela é igual a esses dois. A força resultante, ela é igual, ó, vê agora no panorama geral, ela é igual a essas duas coisas. FR é tanto igual a isso quanto igual a isso. Então você vai me dizer, pô, então eu consigo fazer
igualar. Parabéns, você consegue igualar. Por quê? Por incrível que pareça, na física, FR é igual a FR. É uma ordem assim que a física ela te dá assim de capacidade. Então vamos lá. Mi vezes delta S vezes V ao quadrado dividido por R é igual a T vezes delta S dividido por R. Corta R desse lado. Até vou pegar outra cor aqui para poder cortar, tá? Corta R desse lado e corta R desse lado. Corta delta S desse lado, corta delta S desse lado. Então, o que que a gente ficou? A gente quer isolar o V, né? Porque aqui o V que tá isolado, não é? É o V que tá isolado. Você poderia isolar qualquer letra. Ai, mano, meu Deus. Não se foca na letra que você vai isolar. Eu só quero dizer eu consigo chegar nessa fórmula aqui. Mas você poderia isolar qualquer letra. Uma vez que você tem essa igualdade aqui, ó. Uma vez que você tem que T é igual a mi vezes v ao quadrado, qual é a diferença dessa fórmula aqui para essa daqui? Oh, muito difícil. Não é a mesma fórmula. Eu lembro que na prova de física que eu fiz com o meu professor, tinha ao todo, acho que eram, sei lá, umas 7 fórmulas para decorar. Só que cada uma tinha umas fórmulas ali que tinha 3 termos. Ele isolava os 3 termos e o pessoal ficava agonizado, porque dizia, nossa, mas são 7 fórmulas para decorar, vai ter que dar papelzinho. Eu ia pra prova sem papelzinho nenhum. E eu me lembro que o pessoal dizia, mas são 7 fórmulas, como é que o professor ele aceita sem papelzinho? Ô, jumento, ô doido, são a mesma fórmula, não é possível que você não consiga isolar uma letra. Eu, por exemplo, eu só decoro uma fórmula para tudo. Geralmente eu acabo decorando todas elas isoladas de tanto que eu faço cálculo, né? Aí acaba ficando na cabeça e tudo mais, né? Pô, como é que tu não vai ficar na cabeça? Tu treina aquilo ali o tempo todo, né? Às vezes é só um corte de caminho, tu já tem a letra isolada de pré-pronto. Mas, gente, a letra isolada de pré-pronto ou a fórmula lá, tanto faz. E aí, agora sim, você pode isolar a velocidade. E o que que é velocidade? Velocidade é igual a t de esse mi que está multiplicando, passa para cá, dividindo. Ó, é v ao quadrado, né? Dividido por mi. Portanto, v é igual a t dividido por mi, raiz quadrada, chegando à fórmula de Taylor, né? Que relaciona essas duas grandezas. Gente, acho que é isso. Não é fácil de deduzir, não é difícil de deduzir. Vocês viram que a parte de matemática era a parte mais fácil, né? Pelo amor de Deus, alguém aqui travou na parte física, na parte algébrica? Não, não é uma álgebra difícil. Agora, a parte física é uma parte bem bacana. E eu já falei pra vocês, eu não sei se eu já falei, mas dinâmica é minha matéria favorita em física. Claro, dinâmica, física quântica, física relativística. Não, são várias físicas, na verdade. Eu amo física. Mas aí pra vocês, né, a fórmula e a parte mais difícil é a parte da própria física, propriamente dito, tá? Então, acho que é isso, a aula, dedução da fórmula de maneira bem densa, bem aprofundada. E acho que eu fico por aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, acho que é só isso mesmo. Espero que não tenha travado em nenhum momento.